Temos bastante crianças hoje aqui. Ok, gente. Eu gostaria de hoje conversar com você a respeito de o Evangelho de poder e o poder do Evangelho. Qual é o Evangelho que você pratica? Qual é o Evangelho que você vive? O Evangelho de poder ou o poder do Evangelho? O Evangelho de poder, ele escraviza. O poder do Evangelho liberta. O Evangelho de poder torna-nos dependentes de pessoas, líderes, de instituições, de ritos. O poder do Evangelho nos permite caminhar com as próprias pernas. O Evangelho de poder, ele não apenas escraviza e nos torna dependentes, como ele tem um poder de nos tornar egoístas, ensimesmados, orgulhosos, presunçosos. Enquanto que o poder do Evangelho nos torna altruístas, pessoas prontas, dispostas a servir. O Evangelho de poder, ele almeja o poder, seja de que espécie for esse poder. Agora, o poder do Evangelho tira de nós toda a presunção de poder e nos coloca num caminho sempre de serviço ao outro e não de autoridade sobre o outro. O Evangelho de poder, ele controla, enquanto que o poder do Evangelho nos libera para seguir o nosso caminho, a nossa vida. Qual é o Evangelho que você vive? O Evangelho de poder é o Evangelho da religião, que cria seus ritos, suas doutrinas, suas teologias, seus líderes, que determinam o que é certo ou o que é errado, e que usam o suposto Evangelho, porque é suposto, já que não é de fato Evangelho, para exercer poder sobre os outros. O Evangelho de poder é também o Evangelho da autoajuda. Aquele Evangelho que, embora ele, como Evangelho, tem princípios que nos permitem um desenvolvimento pessoal e relacional e profissional, ou seja, em todas as áreas da nossa vida, pelo fato de vivermos um princípio que tem a ver com o Evangelho, ele não pode ser reduzido a uma autoajuda em que um coach usa o Evangelho para ensinar as pessoas apenas a se tornarem dependentes de frases de efeito, de pensamento positivo ou de coisas que estejam relacionadas ao Evangelho para trazer bem-estar e sucesso e desenvolvimento. Isso é Evangelho de poder, que deseja conquistar o poder do sucesso, o poder da felicidade, o poder de ser bem-sucedido, mas não é Evangelho. Qual é o Evangelho que você vive? É esse Evangelho que tenta usar o Evangelho apenas como uma autoajuda para momentos de necessidade? Mas a proposta para nós é que nós experimentemos o poder do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, um texto bastante conhecido da maioria de nós, ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus,
uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. Mas eu me envergonho do Evangelho de poder. Eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus, mas eu me envergonho do Evangelho, que é poder de homens. Porque, embora o Evangelho deixe claro que o Evangelho é obra de Deus, é poder de Deus, é ação de Deus, é graça de Deus, as pessoas ainda continuam pensando que é poder do homem. As pessoas continuam ainda pensando que existe alguma barganha a ser feita, que há algo que eu precise fazer a fim de que eu possa ter esse poder, esse Evangelho na minha vida, receber a graça de Deus, a presença de Deus, a bênção de Deus. Pior ainda, é que ainda continuam achando que não é poder de Deus, é poder da igreja, que determina o que é que de Deus deve ser crido. É o poder de um líder, é o poder de um livro. E é exatamente nesse ponto que eu queria tocar hoje. O poder do Evangelho e o poder do registro do Evangelho. O poder do Evangelho e o poder daquele registro que está feito em Mateus, Marcos, Lucas, João, que são os evangelhos que nós conhecemos, e também nos escritos dos apóstolos Paulo, Pedro, Tiago e outros textos que nós temos no Novo Testamento, que nós englobamos como Evangelho, escrito, registrado, a Escritura. E isso por quê? Porque eu acredito que toque mais a nós precisamente neste engano de que o livro é o Evangelho, de que o que escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João são eles o Evangelho. Enquanto que nós estamos falando de Evangelho não como algo que é escrito, mas como algo que é colocado, registrado na nossa vida, no nosso coração. A nova aliança, diz o profeta Jeremias, e depois o escritor de Hebreus vai repeti-lo, é a aliança não registrada em tábuas, nem em papel, nem em pergaminho, nem em papiro, mas eu escreverei a minha lei em seus corações. Eu as escreverei no coração, e o Espírito fará com que vocês entendam e caminhem. Essa é a nova aliança que eu estabelecerei com vocês. Portanto, qual é o papel e qual é o poder do Evangelho escrito, registrado? O poder está no livro? Ou o poder está numa pessoa, Jesus? E como é que nós alcançamos? Como é que nós recebemos? Como é que nós desfrutamos? Como é que este poder nos alcança? Ele nos alcança somente se temos acesso ao Evangelho escrito? Nesse ponto nós nos encontramos em dois extremos. Ou nós transformamos o livro em sagrado, de tal forma que sem o livro nada do que foi feito se fez, ou nós o desprezamos pelo fato de que Jesus fala em meu coração, o Evangelho fala em meu coração, portanto eu não preciso de livro, e passo ano após ano, e o livro não faz parte da minha experiência diária. Ora, meu Deus do céu, quando é que nós vamos aprender a vivermos o equilíbrio de um Evangelho livre? Livre para não ser escravo da letra, livre para não sermos escravos do registro, e livre para olharmos para Ele com a alegria de quem encontra palavras de vida eterna. Por que andarmos em dois extremos? Ou o termos como
com o sagrado a tal ponto de que perdemos a beleza, a profundidade e o poder do Evangelho, que alcança o coração, que está registrado no coração, que está registrado na minha carne, em que eu sou habitado por esse Evangelho, negando, desprezando, rejeitando essa verdade maravilhosa, extraordinária, ou por outro lado, achando que isso significa que tudo mais é perda de tempo e eu não devo me gastar e desgastar com letras que eu não entendo. Então eu apenas ouço outros falarem a respeito. Você viu, se você faz assim, você virou dependente de outros? Outros que falem, outros que expliquem, outros que orientem, outros que digam qual é a interpretação? Olha o perigo no qual você está entrando, o mesmo perigo no qual as igrejas sempre entraram. Porque a igreja, quando diz que a Escritura é inspirada, e eu não vou entrar aqui na teologia da inspiração das Escrituras, da infalibilidade, da inerrância dela, que já é outro tópico que não queremos entrar aqui, mas o que eu quero frisar é que não se fala tão somente da inspiração da Escritura, mas principalmente e acima de tudo, da inspiração, da interpretação que aquela instituição, que aquela igreja, que aquele líder, que aquele pastor dá da passagem bíblica, a tal ponto de que aqueles que não têm o mesmo entendimento, não pode fazer parte de determinado grupo. É muito simples. A maioria dos grupos tradicionais históricos, para que você seja recebido como membro, você passa por uma avaliação e você tem que responder se você aceita a doutrina, a teologia do jeito que eles ensinam. E na maioria das igrejas, o líder, quando ele é independente de um concílio maior da igreja, se ele ensina algo, e este algo que ele ensina recebe a crítica de outros que pensam diferente, quem pensa diferente é o que é mesmo? Rebelde. E o rebelde é convidado a se retirar, e o rebelde que se retirou, virou um desviado. É isso que acontece com quem não tem o poder de Deus, ou não sabe que tem, e vai só no evangelho de poder da boca de líderes que pregam, não importa o quão bem e quão corretos, não importa o quão puros, não importa o quão fiel é o evangelho na boca desse líder, não importa. Se a sua fé se tornou dependente da exposição de um homem, você está deixando de usufruir do poder do evangelho na sua vida, do poder do evangelho que se manifesta a cada dia, a cada momento, sem que tal líder, sem que tal palavra de tal pessoa esteja presente. O que você fará quando não tiver mais acesso às palavras de tal pessoa? O que você fará quando não tiver mais acesso à teologia do seu grupo? O que você fará quando não for mais possível consultar a ninguém? Consultará quem? Achará que Deus te abandonou? Meu Deus do céu, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus, não é o poder do caminho da graça. É o poder de Deus, não é o poder do Adailton, do Caio ou de qualquer outra pessoa. É o poder de Deus. É um poder de Deus que nós podemos acessar, receber, acolher em nosso coração e vivermos com Ele, e andarmos com Ele, e habitarmos, e sermos habitados por Ele. Qual é a natureza desse poder e como Ele nos alcança? Do mesmo jeito que Ele sempre alcançou a todo mundo até hoje. Da mesma maneira, Jesus é o evangelho vivo que habitou entre nós. Ele disse: eu vou para o meu Pai e eu voltarei para habitar em vocês. Eu enviarei o Espírito, Ele habitará em vocês. O Espírito guiará você à verdade do Evangelho.
a toda a verdade. E Ele habitará em você porque Ele vai revelar a mim em vocês. A oração de Jesus, a chamada oração sacerdotal em João capítulo 17, Jesus Cristo fala exatamente sobre isso. A minha obra é habitar o coração das pessoas. Essa é a minha obra. A minha obra é que eu e o Senhor habitemos neles e que eles sejam um em nós, como eu sou um em ti, tu em mim, eu em ti e eles em nós, nessa mistura que é o poder de Deus, que homem nenhum pode realizar. Quem é que pode fazer com que o Espírito entre em você? Quem é que pode fazer com que Jesus habite você? Quem é que pode fazer com que você seja habitado sobrenaturalmente por um ser? E não é um ET, é um ser que te habita, e que eu não tenho condição nenhuma de fazer isso. E não há líder, não há religião, e não há conhecimento, não há doutrina, não há teologia, não há conhecimento, não há entendimento que possa fazer isso. Não é uma declaração de fé que te faz apropriar-se da salvação do Evangelho. Não é o que você crê que faz com que você, no sentido de conteúdo dogmático, teológico, um conteúdo teórico a respeito de Cristo ou a respeito de Deus, para que você seja habitado por Ele. É o poder dEle em você. Você não precisa depender de outros poderes. Você não precisa depender de poder de pessoa, instituição, grupo nenhum, porque Ele nos habita. E Ele continua fazendo isso do mesmo jeito. Ele disse que aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Você ouve a voz do vento. Você não sabe de onde ele vem. Você não sabe para onde ele vai. Assim, disse Jesus, é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Eu não sei de onde veio, eu sei que ele me habita. Eu não faço a menor ideia como isso se processou, mas ele me habita. Eu não faço a menor ideia de como é que ele consegue me habitar e me controlar e me dominar ao mesmo ponto em que eu continuo sendo eu, Adailton, com toda a minha relatividade, com todas as minhas fragilidades, com todos os meus temores, com todas as minhas dúvidas, com todos os meus erros, com todas as minhas dificuldades, mas eu continuo sendo habitado por Ele, e essa é uma certeza que eu jamais duvidei, e eu não tenho como duvidar. É impossível. Quantas pessoas você conhece, ou talvez você mesmo, que já se decepcionou com meio mundo, já se decepcionou com igreja, já se decepcionou com pastores, já se decepcionou com bispos, com instituições, mas você não consegue se decepcionar com Jesus, e você não sabe explicar isso. Você não sabe explicar por que é que você quer ouvir falar de Jesus. Você não sabe explicar como é que isso inundou seu coração a tal ponto que faz 10, 20, 30, 40, 50 anos que você caminha com Jesus. Você já experimentou as mais diversas desilusões, mas Jesus continua com você. Você já pecou feio e Jesus continua com você. Você é frágil e você vê o quanto Ele continua ali, e você não sabe dar razão disso. Você apenas sabe que Ele está ali. Você apenas sabe que você ouve a voz, ainda que você não discerna o tom da voz, ainda que você não consiga discernir o som da voz, mas ela fala em seu coração. O Evangelho é o poder de Deus. Jesus exemplifica isso com uma semente. Ele diz que o Evangelho é como uma semente, que quando é plantada no coração de uma pessoa, ela germina, ela cresce,
ela produz, ela multiplica, ela traz alegria, ela traz um senso de extraordinário, de prazer, de satisfação, de vida, que essa pessoa está disposta a vender tudo que tem, mas não perde essa realidade que está aqui, no coração. Nem a morte tem poder contra isso, nem a morte é capaz de demover uma pessoa que anda com Jesus. Conta-se de um dos pais da igreja, por volta do ano 100, Policarpo, em que ele foi chamado a negar a Jesus, diante da ameaça de ser comido por leões. E ele diz: como é que eu posso negar a quem só me faz bem? Como assim? Ele não conhecia Jesus, ele nunca viu Jesus, ele nunca andou com Jesus lado a lado. Como assim? Eu não posso negar alguém que só me faz bem. Nós estamos falando de um poder que não é religioso. Eu sei que Jesus me habita, não é porque a teologia diz que Jesus me habita. Eu sei que Jesus me habita, sabe por quê? Porque Ele me habita. É só por isso. Porque Ele sempre me fez bem. Como é que eu posso negar a quem só me fez bem? Não importa se você vai colocar uma arma na minha cabeça, não importa se o mundo cair à minha volta, não importa se os maiores problemas da existência caiam sobre mim, não importa que eu tenha as maiores perdas desta vida, nunca poderei negar a Jesus, que é meu maior amor, é meu maior prazer, é minha maior alegria, é minha maior satisfação. Ele anda comigo, Ele habita em mim, eu sei que Ele está comigo, eu falo com Ele todo dia, eu falo com Ele a cada momento, eu chamo de amigo, eu sei que Ele me trata como amigo. Aliás, Ele diz isso: eu chamo vocês de amigos. E é assim que eu vejo, eu sinto, eu percebo e eu sei. Mas não é por causa de grupos religiosos ou de teologias, porque se for só porque alguém disse isso, se for só porque a igreja diz isso, se for só porque a teologia diz isso, a hora que eu estiver diante dos maiores problemas da existência, isso não resistirá. Mas se for o poder de Deus, não haverá poder da terra que possa arrancar do meu coração. Se for o poder de Deus que me habita, não haverá homem, não haverá mulher, não haverá governos, não haverá nenhum tipo de situação que poderá me fazer descrer daquele que me habita, porque ainda que eu descreia, Ele não larga o pé. Ele é chato, Ele é um bendito chato, porque ainda que eu fale, dá licença, Ele olha assim, ele nem sabe o que está falando, deixa quieto. Aí ele até faz de conta que saiu de perto, e aí lá na frente você vê, ele sai de perto coisa nenhuma, ele nunca saiu. E lá na frente, ao final, você vai ver que ele sempre esteve presente, e que foi a única coisa que te sustentou de fato nas mais terríveis situações da sua vida. É o mesmo Espírito que sopra hoje, é o mesmo Espírito que fala hoje, e Ele fala não por causa do que está registrado, Ele fala porque Ele é o Espírito. Jesus Cristo disse: eu enviarei o Espírito. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe qual é a minha natureza, Ele fala em meu nome, e Ele vai me revelar a vocês. Ele vai me revelar a vocês porque Ele recebeu do que é meu. Ele recebeu do que é meu. Por isso eu estou enviando Ele, para que vocês não estejam sós. Eu estou enviando Ele para que vocês entendam, para que vocês me reconheçam, para que vocês caminhem comigo, para que vocês sejam alegrados, para que vocês sejam felizes em meio às dificuldades. Aliás, Ele disse isso: eu estou fazendo isso para que a alegria de vocês seja completa.
Deu para você entender? O Espírito veio para que a minha alegria seja completa, para que eu não ficasse triste, e para que eu tivesse a revelação que nenhum homem poderia me dar. E aí, nós pegamos o registro e achamos que tem que ter um entendimento especial para entender o registro. E achamos que tem que ter alguém especial para me explicar o registro. E achamos que, na verdade, eu não entendo o registro. E aí nós caímos na ladainha e no engano dos supostos poderosos líderes que receberam de Deus autorização para falar aquilo que devemos crer. Mas, meu Deus, olhando para Jesus, e olhando só para Jesus, e sendo alimentados do Espírito em amor, nós recebemos o entendimento, não da mente, mas o entendimento do coração, o entendimento relacional, o entendimento existencial, que sabendo da presença dele em meu coração, entende que não precisa entender nada, entende que mesmo não entendendo a racionalidade do conteúdo teórico a respeito de Jesus, entendeu aquilo que é o essencial: ele te habita, ele te salvou, ele te redimiu, ele te regenerou, ele te perdoou os pecados. E se você prestar atenção, você vai ver que essa é a natureza do poder. Olha só o que diz o escritor aos Hebreus. Ele diz assim, primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas e holocaustos pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele, Jesus, cancela a primeira lei, a primeira aliança, para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos deveres religiosos, que nunca podem remover pecados. Preste atenção nisso. Deveres religiosos, dia após dia, sendo oferecidos para ser agradável a Deus. Não é isso que a maioria das pessoas estão fazendo? Deveres religiosos, dia após dia, num desejo ansioso, que nunca se alimenta, que nunca descansa, que nunca tem paz, que nunca encontra descanso para o coração, porque está tentando o tempo inteiro comprar Deus, o tempo inteiro agradar a Deus, o tempo inteiro fazer alguma coisa para que sejamos aceitos por Deus. E aí, e nem que isso seja só a leitura do Evangelho, o entendimento do Evangelho, aquela ânsia de ouvir, o cara fica viciado em leitura do registro, porque sem a leitura do registro também nada do que foi feito se fez. Ansioso por decorar e saber o máximo possível de cor, porque de cor é melhor. Fica viciado em jejuns e orações que são apenas cumprimento de deveres religiosos e não exercícios de comunhão. Ficam dependentes. E aqui ele diz: mas quando este sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante,
ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, Jesus, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Agora vem, olha o Espírito Santo. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. O Espírito confirma, testifica em nosso coração: eu escreverei a minha lei em seu coração, eu escreverei a minha vontade no seu coração. E o profeta Jeremias, que trouxe essa profecia originalmente, acrescenta, e que também está em Hebreus capítulo 8: ninguém ensinará ao outro a minha vontade. Olha só, ninguém ensinará ao outro a minha vontade, porque eu colocarei a minha vontade em seu coração, no coração deles, e eles saberão que sou eu, eles saberão a minha vontade, eles serão guiados pela minha vontade, eles serão guiados por aquilo que eu quero, no caminho que eu quero que eles andem. Essa é a promessa, essa é a profecia. E quando você vê isso escrito lá no Velho Testamento, em que havia a lei escrita em tábuas de pedra, e que depois foi copiada em pergaminhos e papiros, e que foi transmitida às pessoas, ele vem e diz: a partir de agora, o Evangelho, a verdade, a nova vida, vem não em letras escritas em papel nem em livro, ela vem escrita aqui no coração. E se o Evangelho não estiver escrito em teu coração, não adianta estar escrito aqui, não há poder nenhum no que está escrito aqui, se ele não estiver aqui. Se ele não estiver no coração, o que está aqui é só letra vazia, sem poder nenhum, por mais que você saiba de cor e salteado. Eu escreverei no coração. Aí vem Jesus e nos diz que ele foi enviado pelo Pai para nos dizer qual é a vontade do Pai. Ele disse isso: eu estou aqui para mostrar a vocês qual é a vontade. Espera aí, o que se dizia lá mesmo na profecia? Que a vontade dele seria inscrita em nossos corações. Jesus diz: eu estou aqui para fazer a tua vontade. E depois ele diz: eu habitarei no coração de vocês. Olha a vontade do Pai habitando no nosso coração. Olha a vontade de Deus sendo inscrita no coração. Tem gente que acha que isso significa decorar toda a Bíblia para ficar guardada no coração. Não, é Jesus, uma pessoa que sabe qual é a vontade do Pai, o Espírito que sabe qual é a vontade do Pai e que nos habita. Ele é a verdade impressa em meu coração, em minha vida, e é por ele que eu vivo, apesar de todas as minhas relatividades, apesar de todas as minhas crenças contraditórias, apesar de teologias, doutrinas, pensamentos que não combinam com a verdade. Mas a verdade não é um conjunto teológico, a verdade é uma pessoa, essa pessoa me habita. Então eu posso dizer: eu ando com a verdade, eu ando na verdade, porque a verdade não é um livro, porque a verdade não é um conhecimento teórico, porque a verdade é alguém que anda comigo. Então, com toda tranquilidade, com toda alegria, com todo prazer e com toda a verdade, eu digo a vocês: eu ando na inteira verdade.
não ando na mentira, porque eu ando em Jesus, e andando em Jesus, até a minha tola mentira vira verdade, porque Ele tem misericórdia das minhas tolices, porque Ele sabe que eu sou pó, Ele sabe que eu sou humano, Ele sabe que eu erro, Ele sabe que eu tropeço, Ele sabe que tudo que eu acho que é verdade, depois eu vou descobrir que, pelo amor de Deus, é verdade mesmo que eu pensei aquilo, eu acreditei mesmo naquilo, eu segui mesmo aquele caminho, graças a Deus que agora eu vejo como Ele é. Aliás, é isso que João disse, nós o veremos como Ele é, aí sim, tudo será revelado. Lembram-se do Apocalipse, que nós receberemos um novo nome? Lá diz, nós receberemos um novo nome, eu já preguei sobre isso aqui. Para que um nome que ninguém conhece, senão você mesmo? É isso que fala. Um nome que só você conhece, ninguém mais saberá qual é. E eu não consigo entender, para que um nome pelo qual você jamais será chamado, porque só você saberá, você se chamará. O nome que só você conhece é você revelado na maior plenitude da sua verdade, do seu ser, do seu interior, da sua essência. Não temamos, porque apesar de todas as nossas relatividades dessa terra, quando chegarmos lá, eu saberei quem sou eu, porque agora eu não sei, eu tenho uma ideia mais ou menos de quem é esse ser chamado Adailton, eu tenho uma ideia do que eu penso ser verdade, eu tenho uma ideia do que eu penso ser a realidade, mas a minha realidade é muito estranha, e no final das contas, quando chegar lá, eu verei como de fato as coisas são, e saberei que durante todo o tempo Ele esteve comigo, mesmo quando eu não entendi, mesmo quando eu não compreendi, mesmo quando eu descri, mesmo quando eu caminhei por caminhos errados, mesmo quando eu pequei, Ele não me abandonou, porque quando eu peco, Ele continua ao meu lado, quando eu erro, Ele continua me aceitando, Ele continua me amando, Ele continua me chamando para o arrependimento, Ele me continua chamando para a sobriedade, para o bom senso, para aquilo que é bom e correto. Ele continua habitando em mim. E então eu verei como Ele de fato é. E então, para que serve o livro? Como eu disse, os extremos. Livro sagrado, que todo mundo se escraviza à letra, ou o desprezo de jamais sequer pegar nele para ler. Que tristeza, porque não há nenhum outro livro no qual eu tenha mais prazer do que este. Não sei quantas vezes já o li, mas toda vez que o leio é uma grande alegria lê-lo. Agora, se você ler Mateus como um livro sagrado, você corre o risco apenas de virar dependente de um texto. Mas se você ler Mateus como o testemunho do seu irmão que andou com Cristo, cujo texto e testemunho você tem o privilégio de ter em mãos, você fala: que coisa extraordinária é eu ter Jesus habitando em mim, e eu ter na minha mão o texto de um homem que andou lado a lado com Ele, que o viu, que tocou nele, que ouviu diretamente palavras da boca dele, e que está aqui nesse texto apenas cumprindo o mandamento e a ordem dele de ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aí eu vejo Mateus. As pessoas, quando leem livro sagrado, eles leem livro sagrado, não importa o Mateus, coitado, não importa. Aí eles leem textos de Paulo e leem livro sagrado, leem textos sagrados, versículos sagrados,
E desses versículos sagrados saem todas as teologias mais malucas que possam existir, porque eles não consideram que Paulo era relativo, Mateus era relativo, Pedro era relativo, João, Marcos eram relativos, mas Jesus não. O Jesus que me habita é absoluto. Mas Mateus era relativo, Paulo era relativo, Pedro era relativo, e nem tudo que eles escreveram tem a ver com Cristo. Muita coisa tinha a ver com eles. Aí eu leio o meu irmão Paulo. Eu não leio um livro sagrado. Eu leio o querido irmão Paulo, que teve uma experiência que eu não tive. Extraordinária e poderosa. Eu leio o meu irmão Paulo, que andou por todo mundo pregando, e que privilégio ter um homem desse escrevendo para mim no ano 2019. É um privilégio, é um prazer. Então, mas eu leio Paulo com a alegria de quem olha Paulo pelos olhos do Jesus que me habita. Aí eu olho Paulo por Jesus, e quando eu olho Paulo por Jesus, eu vejo que Paulo disse coisas que não faziam sentido. E aí eu olho e falo assim, quando eu leio, meu irmão Paulo, se vivesse nos dias de hoje, ele não ia falar essa besteira. Os religiosos da religião de poder, se me ouvirem falando isso, agora vão ficar extremamente preocupados em se dizer que Paulo falou besteira. Sim, Paulo falou umas besteiras para nós, né? Na época dele era coisa muito simples. Exemplo, que a mulher aprenda em silêncio, porque não é permitido a mulher falar. Tudo bem que eu concordo. Não, gente, eu não concordo. Mas sabe que até quero uma. Mas então, a mulher aprende em silêncio. Gente, isso não era novidade para eles. Isso era comum. Era assim que era. Portanto, Paulo não estava falando nada novo. Mas, por mais sábio que um homem seja, por mais preparado, por mais culto, se ele chegar no auditório e já começar dizendo: as mulheres, por favor, aprendam em silêncio, porque enquanto eu estiver aqui, não é permitido que a mulher fale. De boa, meu amigo, ninguém vai ouvir. As mulheres vão sair, e os homens também, porque se não saírem as mulheres, entendeu, né? Se o marido ficar, a mulher vai olhar para ele assim: você não vem não? Aliás, ela não precisa nem falar, né? Ela olha assim, aí o cara já levanta. O Jimmy levanta na hora. Não, Jimmy, estou brincando. O Jimmy não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: leia Paulo, mas por favor, leia Paulo. Não leia Deus, é Paulo. Leia Paulo a partir de Jesus, do Jesus que te habita, do Jesus que é aquele que sempre te acolheu e que te convida ao acolhimento. Então, o poder do Evangelho em Deus, o poder do Evangelho que salva, é o poder do Evangelho da ressurreição, é o poder do Evangelho do perdão de pecados, é o poder do amor. Nós recebemos o poder do Evangelho em nós, é o poder do amor que abrange a tudo e a todos e deve ser o dogma da nossa existência. E com o dogma do amor, nós olhamos para Paulo, nós olhamos para Pedro, nós olhamos para João, para Mateus, para Tiago, para todos e todas, hoje e do passado, e nos alegramos com a vida de cada um. Olhamos para João Calvino, para Lutero e para todos os grandes homens da história, e olhamos com alegria para eles, sabendo que eles foram homens e mulheres do seu tempo, da sua época, com o entendimento que tinham. Então eu me alegro pela vida de João Calvino, mas eu olho João Calvino, não Jesus, e eu aprendo, e aquilo que combina com o Evangelho que me habita, eu levo comigo. O que não combina com o Evangelho que me habita, simplesmente é o pensamento do fulano, do beltrano, do ciclano, com as suas relatividades. Ninguém pode dogmatizar, ninguém pode estabelecer um homem fora Jesus como padrão daquilo que alguém deve crer e praticar.
Só Jesus é o padrão. Paulo não é, Pedro não é, Mateus não é, João não é, Calvino não é, Lutero não é, ninguém mais é. Só Jesus. Portanto, o poder do Evangelho é o poder de Cristo em você, é o poder de Cristo em mim, é Cristo nos habitando, e sendo habitados por Cristo, o resultado será amor, será bondade, será compaixão, será acolhimento, será alegria, será bom senso, será sobriedade, será uma vida de equilíbrio, será uma vida em que você caminha por toda a vida, acolhendo, sendo acolhido, amando, sendo amado, aceitando ser amado. Este é o poder do Evangelho. E eu lamento informar você, só existe um caminho para ter esse poder em você. Não é participando das reuniões aqui do caminho, não é fazendo 7 dias de oração, nem 70, nem 40 dias, não é decorando os evangelhos, não, é pela fé, é o que está escrito aqui. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque do início ao fim, está escrito aqui em Romanos 1, do início ao fim, o Evangelho é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ora, essa é a loucura do Evangelho, e essa é a loucura que nos torna sábios. Essa é a loucura que nos livra de nos tornarmos lunáticos. Essa é a loucura que nos faz deixar de ser loucos. Porque louco é aquele que vira dependente do outro. Louco é aquele que acha que ritos humanos podem nos encomendar a Deus. Louco é aquele que acha que precisa ficar seguindo regrinhas humanas, preceitos humanos, pensamentos humanos, para poder alcançar alguma coisa de Deus. Mas a verdadeira loucura, que é o lançar-se em fé, isso é o que liberta de uma vez por todas. E isso não é nada mais do que dar razão a Cristo. Tem gente que fica querendo entender a fé. Não existe como entender a fé, só existe lançar-se em fé, só existe mergulhar, só existe entregar-se, só existe abrir o coração, só existe viver como sendo realidade aquilo que você está dizendo crer. Ora, eu creio que Jesus me perdoou, viva então como perdoado. Eu creio que Jesus me amou, o que isso significa? Viva como amado. Eu creio que Jesus me habita, ok, viva como quem é habitado por Cristo. Crer é dar razão a Cristo, crer é acolher a Cristo, crer é viver a realidade daquilo que ele diz que seria verdade. Aí tudo ganha um novo sabor, uma nova realidade, uma nova alegria, e nós ganhamos o poder de uma nova vida, porque pelo poder do Evangelho nós somos transformados para uma nova vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a mim, a você, para que a gente viva, creia e experimente o poder do Evangelho, que nos liberta para amar a todos, porque não sendo amor, não é Evangelho. Todo que ama é nascido de Deus. Venham cá, vamos cantar aquele cântico. Se vocês não tiverem outro adequado ao que eu estou falando para cantar, podemos cantar Louvamos ao Senhor, porque tem uma estrofe que diz: Cristo é a minha vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação.
Esse é o poder do Evangelho. Ele morreu a nossa morte, para que nós vivamos a vida dele. Ele nos habita, e esse é o poder do Evangelho. Vamos ficar em pé e vamos cantar? É o número 2 aí. Sim, enquanto nós cantamos o cântico, Anderson bem que me lembrou, eu quero convidar alguns irmãos que puderem nos ajudar para distribuirmos a ceia. Por favor, quem puder vir à frente, vamos entregar os elementos. Vemos ao Senhor, vemos ao Senhor, vemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome.
seria a religião de poder e o poder do Evangelho, ou o Evangelho de poder, ou o poder do Evangelho, nessa mesa. Eu espero que todos tenham pegado o pão e o vinho, porque entre nós, ninguém deve ser excluído. Não importa quem você seja, não importa quem entre aqui, não importa se seja um ladrão, uma prostituta, um homem ou mulher, negro, branco, homossexual, heterossexual, não nos interessa. Todos são convidados à mesa. O Evangelho de poder dá ao homem a presunção de se considerar digno de participar. Dá ao homem a presunção de achar que tem o direito de excluir alguém da mesa, do perdão, porque o que nós temos aqui é a representação do perdão. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês para a remissão de pecados. Este é o sangue da nova aliança, a nova aliança que nós acabamos de falar aqui, da nova aliança no meu sangue, sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. De quem é a mesa? De todos aqueles que querem receber o perdão dos pecados. Todos os que querem receber o perdão dos pecados, todos os que querem acolher a graça de Jesus no coração, devem comer o pão e devem beber o cálice, são convidados à mesa. Mas espera aí, como que é mesmo no Evangelho de poder? Eu me lembro bem, de cor e salteado, como é que eu fazia na igreja presbiteriana. Eu fazia assim, se você é membro desta igreja, ou de qualquer outra igreja evangélica, e evangélica bem frisado, e que esteja em plena comunhão com a tua igreja, você está convidado a participar dessa mesa. Como é mesmo? Esse é o Evangelho de poder. A presunção de achar que somente um grupo seleto que declara uma fé numa determinada doutrina, numa determinada religião, tem o direito a essa mesa. A presunção de pessoas que se encontram e se acham dignas, em plena comunhão. Não, isso não é Evangelho. O Evangelho diz a todos: somos pecadores e carecemos da graça, carecemos do amor, e Jesus entregou o seu corpo, ele o partiu para que você tivesse o perdão dos pecados. Então coma o pão, recebendo pela fé o perdão dos seus pecados. Não importa se você é católico, budista, batista, presbiteriano, ateu, não importa. Você está sendo convidado para receber o poder do Evangelho, e esse poder, ninguém tem poder de limitá-lo, ninguém tem poder para dizer quem pode ser alcançado por ele, ninguém. Então você é convidado, e também o mesmo com o vinho. Ele disse: bebam dele todos, bebam dele todos. E é esse o convite que fazemos: comamos o pão e bebamos o cálice em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por habitar em nós e por nos dar o privilégio do pão e do vinho, que pela fé nós recebemos e nos alimenta para uma nova vida,
nos alimenta para o perdão dos nossos pecados, nos alimenta para sermos transformados à Tua imagem, para sermos semelhantes a Ti. Este é o Teu poder em nós, sermos semelhantes a Ti. Dá-nos essa graça, Pai, de a cada dia sermos transformados à Tua semelhança, para uma nova existência de amor, para uma nova existência de graça, de alegria, de vida no Teu Espírito. Derrame, Senhor, a Tua graça sobre nós, livra-nos do evangelho de poder dos homens, que controlam, que manipulam, e dê-nos a graça do poder do evangelho que nos habita, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos cantar mais um cântico?